Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal. Para quem não me conhece, meu nome é Michael e hoje nós vamos falar um pouco sobre um método pouco conhecido, eu mesmo vim a conhecer há pouco tempo, né, que é o método chamado Macro Options. Bem, só para vocês tentarem se posicionar, principalmente se vocês já vêm acompanhando o canal, esse método ele vai ser utilizado na realidade dentro de uma UDF. Se você, né, já está acompanhando o nosso canal aí, já está vindo acompanhando os nossos trabalhos, deve se lembrar que há algum tempo atrás eu fiz uma publicação de um vídeo onde eu ensinava, dava dicas e mostrava como criar uma UDF, né, que é uma função definida pelo usuário, ou uma função personalizada. E nesse vídeo, né, que foi publicado nesse momento, eu comentei sobre um problema, né, que houve, que era o quê? Né, eu estou até com a página aberta aqui, criação de funções personalizadas, ou UDF. Qual que era o problema do vídeo? Do vídeo não, qual que é o problema de você fazer uma criação de uma UDF? Quando você vai utilizar essa UDF na planilha, geralmente algumas informações sobre a função vêm em branco na UDF por não ter uma forma ou não ter um jeito de acrescentar essas opções. Pelo menos era desconhecido para mim. E após o lançamento desse vídeo, né, eu tive alguns retornos, eu tive alguns feedbacks e aqui eu quero, né, novamente ressaltar que eu sempre dou muita atenção aos feedbacks de vocês, sempre que vocês mandam um comentário, fazem comentário em algum grupo de WhatsApp ou em algum outro canal, em algum outro meio de comunicação, né, seja uma rede social, alguma coisa, fórum, eu sempre dou atenção, eu sempre levo em consideração tudo que é comentado, tudo que é falado. E foi num desses comentários, né, eu vou até mostrar aqui, por isso que eu estou com o vídeo aberto, né, o comentário do amigo José Carlos, né, ele falou que mais ou menos 17 minutos eu comentei sobre desconhecer a forma de documentar as UDFs. E ele mesmo deu a dica, né, falando que isso pode ser realizado por meio desse método Macro Options. E como era desconhecido para mim, eu fiz uma pesquisa, dei uma olhada como funcionava. Houve também dentro do grupo do WhatsApp, dentro de um dos grupos do WhatsApp, o Rafael Rabaquim, que também deu uma dica sobre essa Macro Options, e aí eu fui procurar, né, junto com a opinião dos dois. E encontrei, vi como é que funciona. Então agora eu quero mostrar para vocês como a gente vai fazer então a documentação dessa macro, dessa UDF, né, dessa função personalizada e como utilizar, né, como vamos fazer para poder utilizar essa, esse método Macro Options, beleza? Então vamos lá pro Excel, né? Eu vou usar o mesmo modelo, a mesma UDF que eu desenvolvi no vídeo anterior. Assim a gente consegue seguir uma linha de raciocínio bem tranquila, né? Para quem não assistiu o vídeo anterior, eu vou, como eu já tinha comentado, né, eu vou deixar o link, provavelmente eu deixo na descrição do vídeo, o link para o outro vídeo, e vocês vão entender. Mas basicamente o que essa UDF faz? Eu tenho um texto, eu tenho uma palavra em negrito. Qual que é o meu objetivo? Capturar só o texto em negrito. Então aqui, por exemplo, ó, o meu nome, né, Michael Silveira Fraga, o Silveira está em negrito, ele carrega só o negrito. Se eu venho aqui e coloco como negrito o Fraga, o que acontece? O extrair texto negrito, né, que é o UDF que eu criei, já consegue extrair as duas palavras. Isso foi uma necessidade de um colega de um dos grupos, né, eu usei como modelo para poder explicar o conceito de UDF.
Mas vamos lá. O que eu quero dizer em relação à documentação? Vamos dar um primeiro exemplo, né? Se eu vier aqui igual extract, eu tenho várias funções. Na realidade, eu estou usando o Office em inglês, né? Então algumas instruções, algumas funções estão vindo em inglês. E eu tenho a extrair texto negrito. Então olha só, primeiro ponto, observem. Eu tenho aqui, ó, exp, que é uma das funções, e quando eu vou extrair, ele já não traz o texto, tá vendo? Ó? Essa daqui, por exemplo, retorna a distribuição exponencial, que é a função distribuição exponencial. Quando eu venho aqui, eu já não tenho um texto referente para poder explicar o que essa UDF faz, certo? Então, outra coisa, se eu pegar essa daqui e der um tab para preencher o restante da função automática, automaticamente também ele já me traz essa informação aqui, ó, o nome da função e quais são as propriedades dela, né? Eu tenho aqui uma propriedade x, o lambda e o cumulativo, né? O valor cumulativo. Se eu pego, por exemplo, a nossa função, ela não carrega isso. Nenhuma das duas funções carregam isso. Vamos lá, pegar um outro exemplo. Vou usar essa mesma função exponencial. Se eu venho aqui e venho aqui no botão inserir função, ele já vai carregar para mim a janela, né, da função, né, dos argumentos da função. E assim, eu seleciono aqui a caixa de texto do parâmetro x, ele vem para mim falando o que é esse parâmetro, para que ele serve. Se eu digito lambda, ele também vem com a descrição da propriedade lambda e da propriedade cumulativo, a mesma situação. Inclusive aqui, ó, ele já vem falando que é um valor lógico, então você distribui ou não através do true ou falso, né, verdadeiro ou falso. Então, esses são o tipo de informação que, se a gente vier aqui no extrair texto e vir aqui em função, a gente não tem, tá vendo? A gente tem assim, por exemplo, se eu vier aqui e selecionar, ele me traz aqui o resultado, né, do retorno, mas eu não tenho uma ajuda, eu não tenho uma descrição do texto, eu não tenho uma descrição da propriedade. Então, são essas informações que nos faltam, que a gente não consegue enxergar, entendeu? Então, vamos lá. Trabalhando com as duas formas. Primeiro, nessa parte aqui, as informações que precisam vir aqui. Infelizmente, dentro das pesquisas que eu vi, eu ainda não encontrei uma forma de você conseguir trazer as informações para esta área. O MacroPython, ele não afeta as informações desse pedaço aqui. Inclusive, nenhum dos links que eu pesquisei, se quiserem também eu posso, talvez eu vou deixar também a referência do link na descrição do vídeo. O cara deixa bem claro que para essa parte aqui não existe função para poder, ou método para você deixar as informações da sua UDF nessa área. Porém, existe uma forma que ele indicou para gente, que é o seguinte: se você estiver nessa situação aqui, isso funciona para qualquer função, tá? Independente de ser UDF ou função nativa do Excel. Você apertar um Ctrl Shift A, o que ele vai fazer? Ele vai carregar o nome de todas as propriedades que você tem na sua função, entendeu? Igual aqui, ele já traz o indicativo. Eu preciso informar a área de pesquisa, certo? Vamos supor se fosse o if, que seria o se. Se eu der um Ctrl Shift A, tá vendo? Ele já carrega para mim. A minha primeira variável, o meu primeiro parâmetro seria o teste lógico. O segundo parâmetro, o valor que vai ser carregado se for verdadeiro. E o terceiro parâmetro, o valor que vai ser carregado se o resultado do meu teste for falso. Então, esse método do Ctrl Shift A daria para estar sendo utilizado dentro da sua UDF.
mas ainda não sei dizer assim de uma forma automatizada, né? Porque entendo eu que quando você desenvolve uma UDF, não vai ser você utilizar essa UDF. Pode até ser, mas geralmente são outras pessoas que estariam fazendo uso dessa UDF. Então esse daqui fica o método e infelizmente ainda não encontrei uma forma de trazer as informações para essa parte aqui e a partir daqui vocês conseguirem enxergar as informações da sua UDF. Porém, como nós estamos falando aí do método macro options, né? Se eu der um Ctrl A, ele já vai abrir direto para mim a janela de argumentos. O macro option, ele na realidade vai fazer o quê? A inclusão dos dados dentro dessa janela. O parâmetro, uma descrição, entendeu? Até questões de ajuda também é possível, mas eu não vou entrar nesse detalhe. E um outro ponto também é as categorias. Igual nós temos aqui várias categorias. Hoje, quando nós incluímos, ela já vem direto para essa definição de usuário, né? Ou seja, categoria definida por usuário. A gente pode inseri-la dentro de uma categoria já existente, como também podemos criar uma categoria, certo? Então vamos lá, vamos parar de papo e vamos lá pro nosso editor de VBA. Aqui, como vocês podem ver, nós estamos na realidade no módulo onde nós escrevemos a nossa função, né, a nossa UDF. Eu vou fechar aqui. Primeira coisa que nós precisamos fazer é criar uma sub, né? Então vamos chamá-la de registro UDF. E aqui eu vou mostrar para vocês o seguinte: esse método macro options ele está localizado dentro da biblioteca application. Né, ponto macro options. E se a gente for observar, essa macro options tem várias propriedades, né? Eu testei algumas propriedades, né? Por exemplo, em todos os lugares que eu pesquisei, o pessoal apenas utilizava as propriedades macro, description, category e descriptions, argument descriptions. Bem, essas has menu text, has shortcut key e status bar, além das helps context, eu fiz alguns testes, eu tentei identificar. Essas daqui já foram descontinuadas há muito tempo, help context ID e help file, porque esse daqui é o padrão, um padrão antigo de ajuda que era utilizado pela Microsoft. Já tem alguns, desde 2007, desde o Windows 2007, se eu não me engano, foi descontinuado esse modelo. Então esse daqui já não dá mais para usar. Eu fiz uns testes com o status bar e as demais propriedades e eu não obtive nenhum resultado. Então eu realmente não sei dizer aonde eu posso estar aplicando isso. Se você for lá se a gente for aqui na ajuda, isso aqui é a documentação oficial da Microsoft falando sobre o método. E não tem tanta descrição. Por exemplo, se você vai aqui nesse Has Menu e no menu, tá vendo? São argumentos que estão sendo ignorados. Tem uma descrição da tecla de atalho, mas eu acho que não há necessidade de ficar definindo tecla de atalho para esse tipo de coisa, mas vocês podem dar uma olhadinha aqui. E o status bar, eu também fiz um teste e não consegui obter nenhum resultado, tá? Então, para esse vídeo, eu vou estar abordando apenas 4 parâmetros desse método, que é o macro, que a gente vai especificar qual é a função que a gente está querendo criar as opções para ela, uma descrição dessa função, vamos definir uma categoria onde ela vai ficar dentro do menu lá de funções, quando você vai na janela inserir funções, e nós vamos inserir os argumentos de cada um dos parâmetros.
certo? Então vamos começar aqui, né, uma questão de boas práticas, incluir algumas variáveis. Então vamos lá, eu quero uma que vai carregar o nome da macro. Eu quero uma que vai carregar a descrição da macro. Description as string. Eu quero uma que vai carregar a categoria. Category. E eu quero uma que vai carregar os argumentos. Lembrando que a de argumento tem que ser uma matriz. Por que uma matriz? Se você tiver mais de um parâmetro dentro da sua função, você já vai definir em ordem todos os parâmetros para essa função, todos os argumentos dos parâmetros da sua função, certo? Então aqui, né, vou atribuir os valores, né? Smacro vai receber o texto, que é o nome da função, extrair texto negrito. A categoria, eu vou criar uma categoria chamada MSF Functions. A descrição que eu vou definir vai ser o seguinte, né? Retorna as palavras em negrito de uma área informada. De uma área, vou deixar maiúsculo por causa do parâmetro, informada. Agora nós vamos entrar com o quê? Com os argumentos dos meus parâmetros. Pode observar que aqui em cima eu declarei a variável argumento, né, como sendo uma matriz, mas eu não defini o tamanho da matriz. Então aqui nós vamos entrar com o reading, né, com argumento, e vou definir um tamanho 1. Por que tamanho 1 para 1? Porque eu só tenho um argumento, né? Se eu tivesse dois argumentos, 1 para 2, que aí eu entraria com dois textos, 1 para 3 se eu tivesse 3 argumentos, e assim por diante. E nesse argumento, detalhe, normalmente o índice de matrizes seria 0. Eu poderia ter usado aqui um Option Base 1, né? Option Base 1 para definir os meus índices das minhas matrizes como 1. Não sei dizer se o porquê, ou não ter um domínio total sobre matrizes. Se eu entrar aqui como 0, vou dar um exemplo, e mandar executar, ele vai virar para mim e falar que não foi encontrado uma range. Quando eu debugo, ele dá erro exatamente aqui. Por quê? Aqui eu tenho que formar o índice 1. Se eu informar o índice 1, dá um F8, ele passa. Eu realmente não entendi. Normalmente, esse tipo de argumento só seria o índice 1, a não ser que eu esteja pensando errado, né? Deixa eu ver uma coisa aqui. Isso é hora para fazer o teste, gente. Entendi. Então foi isso. Como eu defini 1 para 1, o índice já veio como 1. Fica a dica, e eu não sabia disso, tá? Olha só, eu estou fazendo um teste aqui ao momento que eu estou gravando, já estou fazendo um teste de algo que eu não sabia. Mas tudo bem, vamos lá. Qual a descrição que eu quero para esse argumento, né? Informe a área que será analisada pela função. Vou pegar algo pelo UDF. Pronto.
esse daqui vai ser o texto do meu parâmetro. É só para exemplificar mesmo. Beleza, agora esses valores aqui, todos esses valores nós precisamos jogar aqui para a nossa macro. Para nossa MacroPython, né, para poder fazer a inclusão delas lá na janela de argumento. Então, primeiro vai ser a macro, esse ponto igual a s macro. Na sequência, a nossa description. Depois a nossa categoria. E por último, e não menos importante, argument descript. Nós vamos jogar nossa nós vamos jogar nossa matriz. Então, vamos lá, só revisando aqui. Declaramos as nossas variáveis, definimos os valores para ela e aplicamos os valores dessas variáveis dentro do nosso método nosso método application.macrosOptions através dos parâmetros deste método. Vamos lá, ver se deu certo. Executei, rodou legal. Vamos voltar lá no Excel. Primeira coisa, eu quero vir aqui. Aqui não mudou nada, como já era de se esperar. Então vamos vir aqui. Inserir funções. Opa, olha só para você ver. A primeira coisa. A minha categoria já está aqui, ó. MSF Functions, que foi a categoria definida, e dentro dela eu tenho o extrair texto negrito. Um outro ponto, nessa janela aqui, eu já tenho a descrição da minha função. Retorna as palavras em negrito de uma área informada. Isso aqui foi o texto que nós definimos para a descrição da função, certo? Então, seleciono ela, dou OK. Aqui dentro eu tenho o texto, a área normal. Como está selecionada a minha caixa de texto da minha propriedade, do meu parâmetro? Já está aqui, ó. Informe a área que será analisada pela UDF. E se eu venho, seleciono, ele já me traz o resultado, dou OK. Então, meus amigos, era isso que eu queria mostrar para vocês, né? Eu espero que tenha sido uma aula bacana, que vocês tenham curtido, que venha a ser útil para muitos aí, né? E mais uma vez queria agradecer a cada um de vocês aí que veio, participou, assistiu, que dá os seus feedbacks, né? Aquela velha e boa solicitação de sempre, né? Gostou, gente? Deixa seu like, entendeu? Se você não é inscrito, se inscreva no canal, ajuda a gente aí a ganhar força e continuar gravando os vídeos. Dê lá, compartilhe o vídeo, mas o principal de tudo, eu acho que para mim é o mais importante, dê o feedback. Gostou? Não gostou? Achou o assunto interessante? Metodologia de explicação utilizada aqui dentro dos vídeos. Para mim, acho que o mais válido é o retorno que vocês dão. E eu queria agradecer também ao José Carvalho, né? Até desculpe, lá atrás eu falei José Carlos, é José Carvalho, e ao Rabaquim, que deram a dica aí, que proporcionaram esse vídeo dando a dica desse método. E aí, né, a gente fica por aqui. Muito obrigado a todos, né? Hoje é feriado, né? Dia 15 de novembro, então um excelente final de semana para todos, um bom feriado aí para vocês, e eu espero realmente que vocês tenham gostado do conteúdo. Valeu? Galera, forte abraço e até o próximo vídeo.